Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. É com muita alegria em nosso coração que compartilhamos mais um estudo do Evangelho. Para o nosso preparo, iremos fazer uma prece, fechar os nossos olhos, serenar nossos corações e dizermos: obrigada, querido Mestre Jesus, pela oportunidade de mais um estudo do Evangelho, de podermos compartilhar, Mestre querido, esse estudo maravilhoso do Evangelho de luz. Obrigada por essa doutrina de amor que nos envolve, que nos protege. Abençoa, Mestre, a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, o estudo de hoje é do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nós faremos o item 1, 2 e 3. E o subtítulo é: o de que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Então, Kardec une nesses 3 itens, assim, o suco da caridade. Pega uma fala de Jesus no templo. E ele dizia: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidos diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responderam-lhe os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes respondera: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que vós fizestes. Maravilhoso, né? Segue. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide-vos ao fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles lhe replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, ou com sede e não te demos de beber? Sem teto e sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esse irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Essa passagem, queridos irmãos, está em Mateus, capítulo 25,
versículo 31 a 46. E uma outra passagem, Kardec agrega a uma outra passagem, que é o item 2, diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? E o que lês nela? Ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: respondestes muito bem, faze-o e viverás. Então, a sequência dessas passagens, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar, a sequência que Kardec montou para nós estudarmos e pegarmos a essência é maravilhosa. Porque essa questão do reino de Deus era algo, você pode observar o estudo do Evangelho, né, que é um estudo sequência, é todo na sequência, era uma preocupação dos estudiosos, dos judeus, estudiosos da palavra, né, das leis mosaicas, de alcançar esse reino. Era ambicionado e era motivo de desejo deles de todas as formas saber o que fazer para realmente estar à direita de Deus nosso Pai, né, estar agraciado, alcançar o reino de Deus, alcançar o reino dos justos, enquanto estar à esquerda significava perda, a perda de uma existência, visto que não existia meio termo, ou era estar à direita de Deus nosso Pai, ou à esquerda com os caídos da terra, sem reparo. Então, levantou-se nesse momento um doutor da lei, que tinha profundo conhecimento das leis mosaicas. Os doutores da lei eram os homens que falavam a lei, que passavam a lei para as pessoas. Eram como nós que estudamos o Evangelho no Espiritismo, nós que praticamos as palestras espíritas, ou como os padres, ou como os pastores, né, dos nossos irmãos protestantes, são homens que têm profundo conhecimento da palavra. Mas que Jesus, ele faz duas perguntas maravilhosas que às vezes na leitura do texto nos passa desapercebida. Ele pergunta assim: mas o que é preciso para possuir? Respondeu-lhe então Jesus: o que é que está escrito na lei? Porque Jesus sabia que estava diante de um doutor da lei que tinha profundo conhecimento. Mas observemos a segunda, quando ele coloca: e como lês? Aí é que está a questão. Como nós lemos, como nós interpretamos e colocamos em prática o que nós estudamos, o que nós aprendemos do conhecimento da palavra de Deus, da palavra do nosso Mestre Jesus. Tudo que ele nos ensinou, muitas vezes na nossa vida, nós decoramos textos, conhecemos os salmos, né? Temos algum salmo no nosso coração, temos conhecimento da palavra de Deus. As parábolas, então, quantas vezes nós, vendo os estudos espíritas oferecidos, os estudos dos nossos irmãos, está lá, parábola do bom samaritano. Aí nós dizemos: ai, nossa, essa eu sei de cor e salteado. Mas não nos enganemos, você pode estudar, ver uma palestra, assistir um estudo da parábola do bom samaritano 50.000 vezes, todos os dias, que você, cada vez que ver, você vai aprender algo mais. Sempre tem um detalhe melhor, algo mais profundo. Você vai estar diferente, um dia não é igual ao outro, e no dia que você ouvir,
que você prestar atenção, que você estudar, que você ver uma palestra, um estudo da parábola do bom samaritano, pode sentar e saborear que você vai estar sendo envolvido e estará se aprofundando mais um pouco e pegando nuances que sempre nos escapam. Sempre tem alguma coisa que nos passa desapercebido e que numa outra vez nós captamos melhor. Então, Jesus pergunta: que é que leis nela? É uma pergunta diferente, porque não é só a questão da colocação das palavras, de como está montado o texto, mas como nós interpretamos e vivenciamos. Eis a pergunta do nosso Mestre Jesus a esse irmão, esse doutor da lei, que responde. Ele responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: respondestes muito bem, faze isto e viverás bem. Viverás bem. Faze isso. Não é? Muito bem, você sabe toda a lição. Olha, não esqueceu nada, que coisa bonita, né? Decorou bem esse texto. Porque conhecer os ensinamentos da lei divina, da lei mosaica, era algo profundo, era um dever de todo judeu. Aos 13 anos, as crianças eram sabatinadas e elas tinham que saber de cor 614 mandamentos, se não me falha a memória, 614, 619, agora me deu essa dúvida, mas é algo assim, 614 ou 619 mandamentos e as suas interpretações, isso aos 13 anos, e eles já estudavam todos os sábados no templo. O povo se dirigia até o templo para estudar mais uma vez essas leis. Então, saber por saber, todos sabiam. Todas as crianças eram ensinadas a decorar esses textos e a fazer todos os mandamentos. Então, Jesus sabia que ele sabia. Qual é o mandamento? Ele sabia. Mas como leis? Como você põe isso em prática na sua vida? É maravilhoso. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, diz-lhe, né? E aí Jesus entra com essa maravilhosa parábola. E antes de eu ler, só vou destacar algumas coisas que são importantes. A escolha dos personagens que vivenciam essa maravilhosa parábola não é por acaso. Jesus não pensou assim: deixa eu ver, vou contar uma historinha aqui, passou um homem, um outro homem, um outro homem. Não. Todos os personagens dessa parábola têm uma história, têm um contexto muito importante dentro da vida desse homem, desse doutor da lei e de todos que estavam ali, a todos os judeus. Então, essa parábola, quando ela foi dita por Jesus, ela tem uma força, ela vai nas entranhas daqueles homens e nós vamos já entender por que ela é tão forte para eles. Jesus diz assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrão, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixaram-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou:
Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata-o muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí, nós temos uma lição maravilhosa, porque tanto o sacerdote, né, o representante máximo da religião, como o levita, eram homens de fé. Eram homens que tinham profundo conhecimento da lei. O sacerdote, ele falava da lei para os homens, ele lia. E quando não tinha um sacerdote, os levitas faziam isso. Então, esses 2 homens eram profundos conhecedores da lei. E eles estavam vindo de Jerusalém. Eles estavam vindo do templo. Eles haviam estudado. E eles tinham conhecimento, ama a Deus de toda força, todo amor, de todo coração, e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que acontece? Há também a questão de que um homem que esteja morto ou sangrando não pode ser tocado, visto que vai tornar impuro aquele que o tocou. E a cerimônia de purificação, né, após o contato com o sangue ou com uma pessoa morta, era muito complicada. Se o sacerdote, duvidando se o homem estaria vivo ou não e sangrando, ele preferiu passar ao longe, a correr o risco de se contaminar, de ter que retornar à cidade e se purificar de novo. A mesma coisa o levita, que viu. Quando o sacerdote passou e não socorreu o homem, porque não identificou nele nenhuma pessoa que não era conhecido, que merecesse que ele se dispusesse da sua pureza, não conhecia o homem, e o homem, Jesus, propositadamente, não era possível identificá-lo, estava sem roupa. E os grupos, eles eram facilmente identificados pela roupa que usavam. Pela roupa que estava usando, via-se se era um escravo, se era um senhor, se era um comerciante, se era um sacerdote. As roupas os identificavam. E aquele homem caído na estrada não era possível ser identificado. E nessa dúvida, se era alguém que merecia ou não, se era da sua classe, ser tocado pelo sacerdote, ele, na dúvida, optou por passar ao longo. Sendo que o levita não vinha a grande distância, nem horas depois, vinha logo atrás e viu que o sacerdote não socorreu. E como o sacerdote não socorreu, ele também optou por passar distante, adiante, e também não se contaminar. E é importante também nós ressaltarmos que não estamos falando, quando o samaritano é citado nessa parábola, há nesse contexto um profundo orgulho ferido. Nossa, eles foram, né, os que ouviam aquele estudo, o homem que pergunta, o doutor da lei, ele é profundamente atingido em seu orgulho, porque a pessoa que socorreu o homem caído era um samaritano. E o samaritano, gente, era uma pessoa desprezada pelos judeus. Eles haviam brigado, as tribos se separaram e se separaram mal, foi com briga. Não, foi uma separação litigiosa. Eles discutiam e teciam aversão, ódio até. Quando passava um samaritano por alguma aldeia judeia, qualquer coisa de errado que acontecesse ali naquele dia, já tinha quem tinha feito, já tinham culpado, já sabiam quem tinha feito, tivesse ou não, não importa. Era uma aversão profunda. Há relatos até de morte, tanto de um grupo, né, matando um,
como o outro grupo chegando a matar o outro. Era algo muito sério e muito grave. Os judeus não dividiam sequer uma calçada com um samaritano. Era impuro, era desprezível dividir o mesmo espaço com eles, e os samaritanos também, a mesma coisa. Tanto que quando Jesus, mais à frente nós vamos estudar, precisa de alojamento, precisa de descanso e passa por Samaria, eles não são recebidos e Jesus não consegue hospedar-se na cidade de Samaria, porque nenhum samaritano lhe cede uma hospedagem, o que era muito grave, era uma ofensa muito grave. Mas isso a gente vê mais à frente. Então, quando Jesus coloca esse homem como o homem que acudiu e socorreu, há nisso uma questão bastante séria e bastante grave. Mas há também uma mensagem para nós agora, Vamos viajar, que essa é a proposta. Vamos viajar para essa parábola, vamos nos identificar com esses personagens e pensar, quem sou eu? Essa é uma proposta, não é minha, foi de um estudo de Haroldo Dutra Dias que eu assisti, e ele fez esse convite. Vamos viajar para essa parábola, vamos nos colocar, cada um de nós, espírita ou não, saindo, como é um estudo espírita, eu estou saindo da casa espírita. Eu acabei de assistir uma palestra, um seminário maravilhoso. Eu passei o dia aqui nessa casa de amor e luz. Ai, eu estou leve, eu estou contente, eu estou purificada com tudo, estou animada com tudo que eu aprendi aqui sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, Eu estudei, eu recebi tudo isso e eu saio e retorno aos meus afazeres. Eu estou saindo do espiritual e indo de volta ao material, ao meu lar, aos meus negócios, ao meu trabalho. Então eu estou fazendo a estrada descendo. E nesse ponto eu encontro alguém que precisa de mim, caído ou não, que me procura, que precisa que eu o acuda de alguma forma. Mas eu, por pressa, por não sentir que eu tenho nenhuma ligação com essa pessoa, não é meu conhecido, não é parente, não devo nada a esse grupo, não devo nada a esse homem, a esse grupo. Então, por uma questão de, já passei o dia no espiritual, essa pessoa não tem nada a ver comigo, não tenho nenhum dever para com ele e não socorro. E aí, nesse momento, alguém que eu conheço mais ou menos e que sei que não leva essa vida lá, E é uma pessoa de vida pouco recomendada, mas essa pessoa da qual eu não concordo com as atitudes, com o jeito dela viver, vai lá e acode o homem, socorre. E não só isso, gente, observem a delicadeza da palavra do mestre, querido mestre Jesus, quando ele coloca, e o homem cuida do homem ferido, coloca óleo, coloca vinho, para esterilizar, esteriliza, limpa, cede o seu cavalo, sai do seu trajeto, do trajeto que ele estava seguindo, procura uma hospedaria, se hospeda o homem, trata dele ali, passa uma noite cuidando, deposita na mão do hospedeiro um dinheiro, penso que esse dinheiro aqui vai dar para cuidar, mas se não der, o que passar você me cobra depois que eu retorno. Eu vou retornar aqui para saber como está esse irmão. Melhorou? Seguiu viagem? Foi embora? Morreu? Continua doente? Eu me envolvo com aquela situação, eu me envolvo de forma completa. Eu atendo, eu me preocupo, eu deposito minha energia e eu retorno. Quantas vezes nós realmente ajudamos uma pessoa, a socorremos, mas aí segue, pode deixar, depois eu venho te visitar, saber como você está, e passa meses. E aí a gente nem sequer lembra
de dar uma telefonada, de passar na casa da pessoa, saber se melhorou, se está bem, se já retornou ao trabalho, se está podendo trabalhar, se existe algo mais. E aquele homem, justamente o samaritano, com tão pouco crédito para aquele grupo, faz tudo isso. Faz a caridade de forma completa. E é nessa questão que o nosso Mestre Jesus deixa a sua mensagem. E que Kardec, inteligentemente, é claro, nosso Mestre Kardec, alia o primeiro momento, o item 1, que é quando Jesus fala, quando você socorre o pequenino, né? Lembra que Haroldo propôs essa viagem? Coloque-se no lugar dos personagens. Você pode ser o sacerdote, ok? Você pode estar saindo da casa espírita, mas você também pode ser o homem caído. Alguém que você ama pode ser o homem caído, alguém da sua família, alguém que você quer muito bem, pode ser o homem caído num outro lugar, dependendo de pessoas desconhecidas e não de você, porque você jamais faltaria com socorro a essa pessoa, mas essa pessoa do teu bem-querer pode vir a ser o homem caído. E mais, o nosso Mestre Jesus e Kardec ainda acrescenta esse algo mais para nós refletirmos. E ele diz, e esse homem caído pode ser o Mestre Jesus. Porque o Mestre Jesus está sempre, não como rei. Todas as vezes que a gente lê essa passagem maravilhosa, a gente imagina Deus, né, nosso Pai, o Supremo, e Jesus, o Príncipe, então, sempre como potentado, mas ele não está nesse lugar, ele está no lugar do necessitado, do desamparado, do desprovido, do doente, do sem alimento, do sem teto, daquele que precisa. E quando aquele que precisa te estende a mão, Jesus deseja que nós nos coloquemos no lugar e olhemos para aquele ser como olhamos e como sentimos o Mestre Jesus no nosso coração. Esse ser querido, esse que nós amamos, que nós seguimos, que nós nos importamos em aprender as suas mensagens de luz e amor. E aí Kardec, no item 3, e a lição dos Espíritos diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Nesse item, Kardec cita as bem-aventuranças, dizendo: disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque eles têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazer aos outros o que querer que vos fizéssemos. Amai o vosso inimigo. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoado. Pratica o bem sem ostentação, né? Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar aos outros. Dar o teu exemplo. Se afasta do orgulho, do egoísmo, que nós não cansamos de combater. E não se limite a recomendar a caridade, né? A caridade não é algo que se fale, é algo que se faça. Né? Nos estudos sobre a caridade a gente aprende tanta coisa, né? Que a prece é uma caridade, que o olhar de bondade é uma caridade, que ouvir as necessidades de um irmão, que às vezes não precisa do nosso socorro, não precisa que deitemos olhos em suas feridas, não precisa do nosso alimento, mas precisa que nós o ouçamos com nosso amor, com nossa alma, com nosso espírito, com nosso coração, como Jesus nos encomenda. E no quadro que traçou, né, aquela questão do uns à esquerda, uns à direita, fica aquela sensação de ameaça, né, que se você não fizer, mas não é uma ameaça, é só uma lembrança, é uma trajetória, é um caminho que ele mostra. Olha, não tem outra coisa, você pode ser bom, você pode cuidar bem da sua família, essas coisas que nós atribuímos valores,
Mas sem a caridade, somente a caridade, independente do grupo religioso, do grupo social que você pertença, ela pode ser praticada por todos nós, ela pode e deve ser praticada por todos nós. Por isso Jesus a coloca como única diretriz para alcançar esse reino, que não é o reino do céu, que não tem inferno, mas o bem-estar do teu espírito, estar em paz com a mensagem do Mestre Jesus, em paz com Deus. Por isso, Kardec nos traz, e ele fecha assim a mensagem. Pois, Jesus coloca o samaritano como considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima da ortodoxia, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem, as seriam preenchidas, e ele teria dito. Mas ele não diz. Em todos os seus ensinamentos, quando nós estudamos com calma, quando nós mergulhamos, como é proposto, mergulha no estudo, sai da letra, como ele pergunta, o que está escrito é uma coisa, e como lemos e como fazemos é outra. Então vamos ler, vamos ver como essa mensagem do Mestre Jesus está sendo lida dentro de nós, em nosso coração, como as lemos. É que ela implicitamente abrange todas as outras. Abrange a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência e a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Ela é única, ela é a principal. Quando a praticamos, estamos praticando todas as outras. Porque precisamos estar realmente munidos da benevolência, do amor, para chegarmos ao próximo e nos darmos inteiros, como nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso estudo, entendemos que é uma forma de lermos, de estudarmos, mas que existe tantas outras, e como foi dito no início, cada vez que ouvimos, cada vez que estudamos, cada vez que lemos uma parábola, é um mergulho no amor do nosso Mestre Jesus. Fiquemos em paz, agradecemos a todos que estão participando desse estudo, ouvindo em seu lar, que possamos exercitar, ler, fazer, praticar, aprender um pouco mais, e vamos agora agradecermos a Deus, fazendo uma prece. Jesus, querido amigo e mestre, nós agradecemos por tudo o que recebemos. Agradecemos aos amigos espirituais que nos recebem, a essa casa de amor e luz que sempre nos acolhe com tanto carinho. Obrigada, querido amigo Jesus, obrigada a Deus, nosso Pai, que assim seja. Graças a Deus.